Mateus 6, 22. Quantos acharam, digam amém. Quem está lendo no telão aí, já está no telão também. 1, 2, 3 e já você lê junto comigo, tá bom? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha que segredo Deus está nos dando. Para quem lê a Bíblia, às vezes ele fala assim: bispo, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Tá difícil de entender isso aqui? Tá muito claro, não tá? Quem acha que tá claro? Tá muito claro, não tá? Vamos lá. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Hoje eu tenho uma palavra para entregar para você. Quantos aqui já foram num oftalmologista fazer um exame? Levanta bem alto a mão para o céu. Quantos aqui usam óculos? Levanta a mão para o céu. A palavra de hoje é a seguinte: Deus vai trocar a tua lente, em nome de Jesus. A palavra de hoje é a seguinte: Deus vai trocar a nossa lente. Porque muitas vezes o problema não está no que a gente está vivendo. O problema está na maneira como a gente está enxergando. Quem está entendendo aqui? Então, por exemplo, quem já fez um exame desses de oftalmologista, e eu quero a tua sinceridade agora. Quantos já fizeram um exame desse e quando o médico te coloca naquela máquina e começa a perguntar assim para você: esse ou esse? Aí você fala: esse. Aí depois ele fala: esse ou esse? Você já não sabe mais qual é o esse que você tinha falado da primeira vez. Quem aqui já está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o médico começa a falar assim: esse ou esse? E a tua vontade era dizer assim: qualquer um, porque eu não estou entendendo a diferença de nenhum dos dois. E ele começa, e ele vai umas 30 vezes. Eu não sei, mas eu tenho para mim, eu não estou julgando o oftalmologista não. Eu só estou pensando, se eu fosse um oftalmologista, eu acho que deve ter alguns que fica pondo a mesma coisa e te perguntando: esse ou esse? Deve ter alguns que botam a mesma tela e você fala assim: esse. E aí ele pega e fala: e esse agora? Ele põe a mesma e você fala: ah não, esse está muito ruim, esse está horrível. Porque na verdade depois você não sabe mais se você está vendo bem, se não está vendo bem. Outro dia eu estava pensando comigo assim, eu acho que grau de óculos devia ser visto por exame de sangue. Porque na verdade esse grau que você vai lá responder esse ou esse, às vezes você não sabe nem o que você está respondendo, irmão. É muito complicado, é muito confuso. Porque às vezes você tem que trocar de lente, mas nem você percebe que você tem que trocar de lente. Eu queria hoje dizer a você assim que Deus te trouxe aqui com um propósito claro. Sabe qual foi o propósito claro que Deus te trouxe aqui hoje? O propósito claro que Deus te trouxe aqui hoje é que nós vamos sair daqui enxergando muitas coisas diferentes em nome de Jesus. Porque às vezes a gente vai cansando do que a gente enxerga. Às vezes a gente está no nosso trabalho e está enxergando o nosso trabalho de qualquer jeito. Às vezes a gente está em casa. Quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Dá glória a Deus com alegria, com ânimo. Aleluia. Às vezes a gente é casado e começa a enxergar a nossa casa e a nossa família como qualquer coisa. Às vezes a gente começa a enxergar aquilo que nós temos para viver como uma coisa ruim. E na verdade, sabe o que falta? Falta você mudar o teu jeito de enxergar. Sabe o que eu vim profetizar hoje? Deus vai tocar tão profundamente no teu olho. Onde estão as mulheres aqui casadas? Levanta a mão para o céu. Abre bem o teu olho assim, como quem vai receber um colírio dentro do teu olho agora. Abre bem o teu olho assim, abre bem. Abre, olha para mim, por favor. Eu quero profetizar, sabe o que? Eu quero profetizar que hoje o teu olhar para a tua casa vai mudar em nome de Jesus. Eu quero profetizar, se você quer, recebe. O teu olhar para o teu marido vai mudar a partir de hoje. Você vai olhar para o teu marido e vai falar: meu Deus, que homem é esse? Aleluia. Você vai olhar para o teu marido e vai falar assim: uau! Deus, o que o Senhor me deu? Cadê os homens aqui?
Abre teu olho aí, como quem recebe um colírio. Vai, abre teu olho. Se teu olho é pequenininho igual ao meu, força, abre bem, abre bem. Sabe o que eu vim profetizar? Que o diabo tem cegado muitos homens que vão olhando para outras mulheres aí, porque o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Mas eu profetizo, Deus vai pingar um colírio nos teus olhos. Você vai olhar para a tua mulher como a joia mais preciosa que alguém poderia ter. Você vai olhar para a tua mulher, Deus está pingando um colírio assim nos teus olhos. Você vai olhar para a tua mulher e vai ter até frio na barriga, e não vai ser de medo, em nome de Jesus. Vai ser de olhar para ela e falar assim: Deus está mudando o meu jeito de olhar. Você vai chegar no teu trabalho amanhã e vai falar: uau, ô bispo, por que você está falando tudo isso? Porque eu estou chegando de uma das viagens mais incríveis que eu já fiz na minha vida. E estou profetizando que eu vou lá com alguns de vocês aqui ainda. Eu visitei as 7 igrejas do Apocalipse, irmão. Irmão, foi uma das viagens mais impressionantes. Eu nunca pensei que ia ser tão bom para mim como foi. Eu pensei que ia ser um pouco entediante, que eu falei: vai ficar estudando história, vai ficar vendo ruína, vai ficar vendo arqueologia. Eu não sei se eu vou gostar. Irmão, Deus me surpreendeu em cada detalhe. Aonde eu entrava, Deus falava comigo. Aonde eu entrava, quem me conhece aqui talvez pode falar: bispo, é normal. Não, mas não foi normal. Tinha lugar que eu já descia do ônibus chorando, irmão. Eu falava: meu Deus. Eu olhava para uma pedra, aí eu falava: meu Deus, que pedra, a pedra do Apocalipse. Eu andava lá num sítio arqueológico, como eles chamam, e eu ficava impressionado. Tinha lugar que me arrepiava, porque eu falava assim: meu Deus, Jesus, através de João, mandou uma carta para essa igreja. Eram as igrejas do Apocalipse, e uma delas que eu entrei foi muito forte para mim. E foi tão forte que eu vou compartilhar tudo com vocês. Nós vamos fazer aqui a série das 7 igrejas do Apocalipse, irmão. Nós vamos fazer 7 domingos das 7 igrejas do Apocalipse. Pode dar eita glória mesmo, porque vai ser o céu na terra aqui. Vai ser lindo o que Jesus vai fazer. E aí cada um desses lugares que eu entrava, eu saía tão impactado, tão impactado. E num desses lugares, numa dessas cartas que Deus escreveu para uma dessas igrejas, está em Apocalipse 3:18, eu queria que você lesse comigo. Essa carta estava sendo escrita dizendo assim: dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quem escreveu isso foi Deus através de uma carta à igreja dele. Era Deus dizendo assim: sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você compre colírio para pingar no teu olho e você começar a enxergar. Foi tão profundo, tão profundo. E quando eu saí de lá e entrei no ônibus, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, falou: você está impressionado, né? E eu falei: eu estou impressionado, eu estou impactado. E sabe o que Deus falou para mim? Por que você não entra lá na cabana enxergando desse jeito também? Por que você não entra lá olhando para as pedras que você vê lá com essa mesma força que você está olhando para essas pedras que tem aqui? E aí eu comecei a dizer: porque eu estou vendo uma história aqui, eu estou sabendo de coisas de 2000 anos atrás. E eu não sei se você entende, mas eu já quero liberar como algo profético. O que Deus começou a falar comigo era tão lindo, e falou: então começa a olhar da mesma maneira, porque daqui a alguns anos, enquanto eu não voltar para buscar a minha igreja, você já não vai estar mais nessa terra. Mas eu profetizo: quem vier estudar a história do Centro-Oeste de São Paulo, quem vier estudar a história de São José do Rio Preto, vai saber da história dessa igreja, porque daqui não vai sair bênção só para a nossa geração, daqui vai sair bênção para os nossos filhos, bênção para os nossos netos, bênção para os nossos bisnetos, e até Jesus voltar, irmão, coisas extraordinárias
vão se falar daquilo que Deus fez aqui, em nome de Jesus Cristo, irmão. Vão se falar daquilo que Deus tem realizado no nosso meio. E aí Deus começou a falar: não é que você vai negar a realidade, mas olhos bons enxergam além da realidade. E Deus começou a falar comigo: não é que o problema está no lugar onde você está, é que o problema está na maneira como você está enxergando esse lugar. E hoje, o que Deus veio falar comigo e com você: prepara o teu coração, porque a partir dessa semana, meu irmão, vai ser muito diferente o jeito que você vai enxergar as coisas. A partir dessa semana, meu irmão, vai ser muito impactante. Coisas que você vai olhar e vai falar: uau, olha o que Deus está fazendo. E Deus vai dizer para você: não, na verdade não é que eu estou fazendo, eu já estava fazendo, mas agora você está enxergando. Agora eu pinguei colírio nos teus olhos e você está vendo. Agora eu pinguei colírio nos teus olhos e você está vendo do jeito certo. E aí eu quero trazer para você hoje aqui 3 cegos que Jesus abriu os olhos. Coça teu olho aí bem forte no teu lugar. Coça teu olho aí se você puder. Pega teu olho aí e começa a profetizar na tua vida. Fala: Deus, muda o que tiver que mudar do meu jeito de enxergar. Profetiza, deixa eu ouvir tua voz. Fala: Deus, muda o que tiver que mudar, porque eu quero. Quantos querem receber uma gota desse colírio hoje? Dá glória a Deus aí no teu lugar. Quantos querem receber uma gota desse colírio? Então vamos ver o primeiro cego. O primeiro cego está em João 9, verso 1. O primeiro cego que Jesus curou, João 9, verso 1, está escrito assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha aqui para mim. A primeira coisa que Jesus estava curando não era aquele cego. A primeira coisa que Jesus estava curando, na verdade, era o olhar dos discípulos. Porque os discípulos já chegam ali e chegam com um diagnóstico pronto. Os discípulos já chegam ali e já chegam falando assim: olha, se ele está cego, e se ele é cego de nascença, alguém deve ter feito alguma coisa muito ruim. Se ele é cego e ele está cego desde nascença, os discípulos já chegam olhando para Jesus e dizendo o seguinte: ô Jesus, me fala aí, quem pecou? Foram os pais dele ou foi ele quem pecou? Ô Jesus, me explica aí, quem é que fez besteira? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus olha para aqueles discípulos como quem diz: viu, deixa eu colocar um colírio nos olhos de vocês, para vocês entenderem de uma vez por todas, nem ele e nem os pais dele, mas isso está acontecendo para que a minha glória se manifeste na vida dele. Sabe o que eu vim profetizar hoje aqui, irmão? Eu vim profetizar que Deus vai abrir os teus olhos, e quando Deus tocar os teus olhos, os porquês vão começar a cair por terra em nome de Jesus. Quando Deus abrir os teus olhos, você vai parar de questionar por que é que você está vivendo isso, porque você vai começar a enxergar além disso em nome de Jesus. Quantos aqui vivem uma espera, ou uma angústia, ou uma luta muito grande? Levanta bem alto a tua mão para o céu. Então deixa eu profetizar. Eu vou profetizar que isso aí não é porque você errou, nem pelo que os teus pais erraram. Isso aí não é porque você está pagando nada, porque se alguém tinha que pagar alguma coisa, eu vim te lembrar: o preço já foi pago na cruz do Calvário, meu irmão. Isso aí é para que se manifeste na tua vida a glória de Deus. Gerar testemunho. Quem quer gerar um testemunho aqui? Quem quer viver um milagre? Diga: eu quero. Então deixa eu te lembrar uma coisa: gerar testemunho dói. Porque a gente quer gerar testemunho, mas a gente não quer passar pelo dia da luta. É assim ou não é?
A gente quer se levantar dizendo: Deus manifestou a glória dele através da minha vida. Mas a gente não quer ficar sentado sendo cego. A gente, se pudesse, pularia os processos. A gente, se pudesse, olharia para aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida e falaria: Deus, quer saber de uma coisa? Eu prefiro já ir para a parte do milagre. É que o olho humano fica buscando uma justificativa, fica buscando uma culpa. O olho humano chega e ele já chega falando assim para Jesus: alguém deve ter pecado, alguém deve ter feito alguma coisa ruim. Quem conhece a história do José do Egito? Levanta a mão para o céu. Vamos imaginar, o José do Egito vai para o poço, o José do Egito vai vendido como escravo, o José do Egito vai para a prisão. Ruim ou bom? Ruim ou bom, irmão? Vamos lá, vai, te dar mais uma chance. Ruim ou bom? Horrível. Só que chega o dia que Deus manifesta a glória dele e ele é governador do Egito. Agora eu quero fazer uma pergunta sincera aqui: quantos de vocês, se pudessem viver a história de José e olhar para Deus e já ia pedir para Deus assim: Deus, eu queria pular, por favor, a parte do poço e do escravo e da prisão? Levanta a mão para o céu. Quem queria pular essa parte? Levanta, seus falsos, vai, levanta. Quem que queria falar assim: Deus, eu quero tanto ser governador do Egito, mas faz um favor, poupa a minha vida do poço, poupa a minha vida da prisão, poupa a minha vida da escravidão. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Porque a gente quer viver a bênção, mas a gente não quer enxergar os processos. Eu vim declarar algo sobre a tua vida, e eu sei que tem gente que talvez nunca mais nem volta nessa igreja, mas eu vou precisar falar: Deus não vai te livrar dos processos. Só que Deus está colocando um colírio no teu olho hoje, para você não ficar enxergando culpado, para você começar a enxergar propósito em nome de Jesus. Deus está colocando um colírio no teu olho hoje, para você dizer: ainda que eu esteja passando por essa luta, eu sei, Deus está comigo e está cooperando para o meu bem. Ah, irmão, tem alguém aí? Porque Deus está mandando dizer: tem um colírio que vai ser colocado no teu olho hoje, e Deus vai te levantar para você saber: eu não estou esperando um evangelho que vem para me amaciar. Você quer o evangelho das igrejas da moda de hoje em dia? Então vai, recebe, vai. Faz uma música mais cristalina para mim, por favor. Mais cristalina, mais meiga, mais alta. E só quem quer vai recebendo. Deus vai te livrar de passar pelo poço. Deus vai te livrar de tudo que é ruim. E você vai viver só coisa linda e só coisa boa, em nome de Jesus. Ai, que lindo. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você não vai saber o que é uma lágrima, porque você não vai nem chorar de tanta alegria que vai ser a tua vida todo dia. Ah, irmã, essa era a hora para você ter aplaudido. Essa era a hora para você falar assim: aleluia. Imagina José no culto e alguém falando assim para José: você não vai para o poço, lindo. Você não vai ser escravo, chuchu. Prisão, o que é prisão? Não imagina. E Deus dizendo: avisa ele que ele vai para o poço. Avisa ele que ele vai para a prisão. Avisa ele que a coisa vai pegar. Avisa ele que eu deixei escrito na minha palavra: no mundo tereis aflições. Avisa ele que não foi porque ele pecou, nem pelo que os pais dele pecaram. Avisa ele que ele está vivendo isso para que a minha glória se manifeste na vida dele, em nome de Jesus. Avisa ele que é verdade, que talvez os dias sejam maus, e agora sim, com o evangelho de verdade. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse: aguenta firme,
porque tudo isso aí está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Agora fala como profeta: então pare de perguntar o porquê, receba colírio nos teus olhos e comece a ver o pra quê, em nome de Jesus, irmão. Recebe colírio nos teus olhos e começa a ver que é para a glória de Deus se manifestar. Às vezes você está preso no porquê, e Deus quer te levar para quê, em nome de Jesus. Às vezes você está numa situação difícil, sabe? E você está vendo o demônio, onde Deus está construindo testemunho. Será que você pode profetizar isso no teu lugar e dizer: a situação difícil não é demônio, é Deus construindo testemunho? Quem crê de verdade nisso? Então fala: Deus, eu quero enxergar assim. Fala para Ele, fala: Deus, eu quero parar de... Olha o segundo cego que Jesus curou. Vamos para o segundo cego, Marcos 8, 22. Esse aqui é muito legal. Marcos 8, 22. Quem achou, diga: eu achei. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas, não tem no telão, por favor, trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Leia o próximo, por favor. 1, 2, 3 e já, vai. Esquisito, né? Como é que é? Você está vendo pessoas, mas você está achando que você está vendo árvore andando? Esquisito sim ou não? Esquisito sim ou não? Aí Jesus vai tocar nele de novo, vai. Jesus toca nele de novo, mais uma vez, coloca as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo. Coloca a mão nos teus olhos. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida e receber sobre a minha. Deus vai começar a te fazer enxergar claramente, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Ele começa a enxergar e ele começa a ver pessoas como árvores. Quantos aqui conhecem alguém, não aqui no nosso meio, tá? Aqui não, mas tipo assim, um primo de 3º grau. Quantos conhecem alguém que enxerga coisa onde não tem? Levanta a mão para o céu. Eita Deus, Deus está pegando alguns aí já. Quantos aqui conhecem alguém que fica enxergando coisa e fazendo tempestade com coisa que nem existe? Levanta bem alto a mão para o céu. Que é isso? Árvore andando. Você está doido? Que é isso? Árvore andando. Estou vendo coisa onde não tem. O problema às vezes nem é tudo aquilo que os teus olhos estão vendo, mas você está potencializando o problema. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já passou por uma luta tão grande que você falou: desce, eu não passo? Levanta a mão para o céu. Você passou. Você passou. Então quer dizer que não era tão ruim como você estava imaginando. Porque tem gente que tem o dom de enxergar coisa onde não tem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que tem o dom de enxergar coisa onde não tem, porque o medo vai distorcendo a tua visão. Então você já começa a enxergar com base no teu trauma do passado. Então você já começa a enxergar como se Deus não pudesse fazer. Na verdade você precisa mudar a tua lente hoje, porque muitas pessoas estão fazendo, sabe o que? Aumentando o problema e diminuindo a promessa. Só que hoje Deus vai fazer o contrário na tua vida. Você vai diminuir o problema e aumentar a promessa em nome de Jesus. Hoje Deus está pegando a tua vida e
está dizendo para você: prepara o teu coração, porque você vai enxergar como de fato você deve enxergar. Quem conhece alguém que tem um olhar pessimista? Aliás, não, eu vou falar a verdade, vamos rasgar. Quem tem um olhar pessimista aqui, levanta bem alto a mão para o céu. Uau! Levanta, tem mais gente, levanta, levanta. Levanta, 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 levanta alto, levanta. Meu Deus, que da hora pregar para gente honesta, irmão. Põe a mão no teu olho aí. Põe a mão no teu olho aí, fala: Deus, cura meu olho, Deus. Fala forte, fala: Deus, cura meu olho, Deus, para eu parar de enxergar a árvore andando. Olha aqui para mim, irmão. Não deve ser fácil não enxergar uma árvore andando, deve ser assustador, sim ou não? Deve ser tipo os discípulos lá no meio da tempestade, Jesus vindo salvar eles, e eles olhando e falando que era o quê? Ah, é um fantasma. Tem isso na Bíblia, bispo? Tem isso na Bíblia. Marcos 6,49, pode colocar no telão. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Tem gente que tem uma vocação para ter olho ruim. Tudo ele acha que é contra ele. Já viu gente assim? Vou dar um exemplo, você me responde bem rápido. Tem duas pessoas, uma bem top, uma bem legal, uma bem desencanada, que não está nem aí para nada, que zoa com tudo, que tudo é brincadeira para ela. Ela entra num amigo secreto e esquecem de pôr o nome dela. Ela faz o que? Ela fala, ela vai zoar, ela vai falar: cada um vai ter que me dar um presente no próximo. Sim ou não? Agora tem um que tudo ele acha que é contra ele. Ele vê alguém rindo, ele acha que está rindo dele. Ele vê alguém conversando, ele acha que está conversando dele. A verdade é que ele tem uma síndrome, ele não sabe. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele vai no amigo secreto. Está na metade do amigo secreto ainda nem acabou. Ele já está como? Sabia que não iam pôr meu nome. Sabia que eles iam querer me humilhar. Eu estou falando besteira? Sabe, tenho certeza que, vou falar um nome aleatório aqui, tá? Tenho certeza que foi o João. Eu sabia que o João não gosta de mim. Eu sabia, o João que não colocou meu nome aí. Porque o olho dele é mau. E Deus está falando: se os teus olhos forem maus, a tua vida vai ser uma treva, meu irmão. Se os teus olhos forem maus, a tua vida vai ser terrível. E você vai começar a ver coisa aonde não tem. Só que hoje você vai escolher se quer o medo para enxergar problema, ou se quer a fé para enxergar promessa. Hoje você vai escolher se quer o medo para enxergar problema, ou se quer a fé para enxergar promessa. Hoje você vai sair daqui para dizer ao Senhor: Senhor, não quero ver árvore andando, eu quero ver claramente, em nome de Jesus. Levanta bem alto a tua mão para o céu, profetiza. Fala: Senhor, eu vou ver claramente dentro da minha casa. Diga: eu vou ver claramente no meu trabalho. Eu vou ver claramente. Profetiza. Você que está aí online, coloca um olhinho, ou então um óculos, coloca qualquer coisa no chat aí, só para eu saber que você está entendendo essa palavra. Levanta alto a tua mão para o céu e profetiza. Fala: eu vou parar de enxergar coisa onde não tem. Quem já viu gente ciumenta? Gente ciumenta enxerga coisa onde não tem, sim ou não? Sim ou não? Não vou perguntar se você é ciumento, vou perguntar quem já sofreu com uma pessoa ciumenta. Levanta a mão para o céu. A pessoa ciumenta é um inferno. Teu telefone toca, sei lá, é a Vivo. A pessoa já fala: quem é Vivo? Está pensando que eu sou tonta, que eu não sei quem é Vivo? Mas, então Vivo é a operadora do telefone. Aí você está dando moral para a operadora do telefone. Você está louco? Você está doida? Só que você está rindo, mas você está rindo de você. Porque daí a vida vira um inferno. Porque daí você começa a enxergar fantasma. Porque daí você começa a enxergar a árvore andando. Porque aí a tua vida vai andando para trás.
Mas hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer: ei, eu estou tocando os teus olhos, tá bom? Eu estou colocando serenidade na tua vida, porque tem muita gente enxergando árvore andando, e ele está doidinho, está pinel, mas tem gente que vai enxergar com clareza, e vai andar com a paz que excede todo entendimento na vida dele. Tem gente que vai enxergar com clareza, e vai começar a ver Deus agindo na tua vida. A mão no teu olho aí e fala: me dá clareza, Senhor, clareza, clareza. Profetiza, pede, fala: me dá clareza, Senhor, me dá clareza. Põe clareza nos meus olhos. E quem está online está colocando muito olhinho, porque Deus está falando com você. Vamos para o terceiro cego. Tem mais cego que Jesus curou, mas hoje eu vou falar só desses 3. O terceiro cego está em Marcos 10:46. Vocês me ajudam, tá bom? Mas é para ler como o cego fazia. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Não está aí? Vai, irmão. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Vamos lá. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. E disse Jesus: vá, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui Jesus está me ensinando hoje aqui, Jesus está ensinando hoje para mim, que Ele vai colocar um colírio nos teus olhos, e você vai ter uma visão antecipada do que Deus vai fazer. Deus vai colocar colírio nos teus olhos, e eu não sei como está a tua vida, mas o que eu sei é que a partir de hoje, você sai daqui para celebrar aquilo que nem aconteceu ainda. Quantos entraram aqui hoje e podem dar um glória a Deus por aquilo que nem aconteceu ainda? Dá um glória a Deus no teu lugar. Quantos entraram aqui hoje e podem celebrar a Deus por um milagre que você ainda nem viveu? Dá um glória a Deus aí no teu lugar, meu irmão. Coloca o verso 50 de Marcos 10 para mim, porque aquele cego está me ensinando uma lição antes dele ser curado. Aquele cego está me ensinando uma lição antes de Jesus o curar. Quando chamam ele, coloca o 49 por favor. Quando chamam ele e dizem: olha, Jesus está te chamando, ânimo, levante-se, ele está chamando você. Olha o verso 50. A palavra de Deus vai dizer que ele lança sua capa para o lado, dá um salto, se põe de pé e se dirige até Jesus. Não sei se o Vini está aí ou está no Connect. O Vini está aqui? Não? Está para lá? Então tá bom. Alguém pode substituir o Vini? Cadê um mocinho esperto? Onde tem um mocinho esperto aqui? Cadê? Se fosse esperto já estava aqui. Tem um mocinho esperto aqui, meu irmão? Vem cá, Wagner, vem cá, você é um mocinho esperto, vem cá. Mas tem que subir igual mocinho esperto mesmo. Sobe igual mocinho esperto. Ah, não está muito esperto, né? Você já foi melhor, hein, Wagner? Você já foi melhor, hein, Wagner? Levanta a tua mão para o céu. Fala assim: Jesus, me dá hoje a capacidade de enxergar antecipadamente o que vai acontecer. Senta, por favor, Wagner. Você está pedindo esmola porque você é cego. Obrigado, Renan. Havia um costume naquela época. Uma pessoa que era um pedinte, uma pessoa que tinha uma deficiência, como é que ele era identificado?
ele era identificado por uma capa que ele usava. Essa capa dizia o seguinte: esse aqui é um rejeitado pela sociedade. Esse aqui é alguém que não tem futuro. Essa capa dizia o seguinte: esse aqui certamente é alguém problemático. Esse aqui certamente é alguém que não vai dar em nada, que não vai chegar em lugar nenhum. Só que o versículo 49 de Marcos 10 vai dizer que Jesus estava passando, ele começa a gritar. Jesus estava passando, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para e manda chamar. E quando vão chamar ele, dizem: ânimo, levante-se, porque ele está te chamando. A minha pergunta para você é simples e direta: Jesus já tinha curado ele? Já, sim ou não? Jesus já tinha curado ele, sim ou não? Só que no versículo 50, a palavra de Deus vai dizer que quando ele vai até Jesus, ele não vai até Jesus esperando ser curado para glorificar. Quando ele vai até Jesus, ele dá um salto, ele se põe de pé e ele joga aquela capa, porque o que essa história está dizendo para mim é tão simples, meu irmão. Ele estava se levantando e dizendo: se Jesus me chamou, eu já estou vendo pela fé que a coisa vai dar boa. Se Jesus me chamou, eu já estou vendo pela fé que vai ter milagre, que vai acontecer. Se Jesus me chamou, eu já estou vendo pela fé que essa capa nunca mais eu vou usar. Se Jesus me chamou, então eu tenho uma certeza na minha vida. Sabe qual é a certeza que eu tenho? A coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Quem vê com os olhos naturais só enxerga o problema, mas quem vê com olhos espirituais já está enxergando testemunho, meu irmão. Quem enxerga com olhos espirituais já está enxergando o que Deus vai fazer. Então deixa eu te falar uma coisa: tem milagre para ser liberado na tua vida, mas ele só vai acontecer quando primeiro você enxergar ele dentro de você. Muda o teu jeito de enxergar. Muitos de nós, eu vou fazer um cego e depois você faz o da Bíblia, tá bom? Eu vou fazer primeiro. Estou com a minha capa. Se Jesus mandasse chamar, muitos de nós sairia assim, como muitos saem de um culto como esse hoje. Jesus está mandando te chamar. Deixa eu ir lá ver o que ele quer. Porque depois que eu ver o que ele quer, aí eu vou pensar se eu vou glorificar ou não. Depois que eu souber o que ele quer, aí eu vou pensar se eu vou desfazer da minha capa ou não. Aliás, muitos de nós, até se Jesus abrisse os teus olhos, era capaz de dobrar a capa e guardar de novo e dizer: vai que um dia eu volto a ficar cego, eu vou precisar da capa de novo. Só que tem um tipo de gente que é diferente. Tem um tipo de gente que Deus pingou colírio no olho dele, irmão. Tem um tipo de gente que o milagre ainda nem aconteceu, mas ele já está celebrando pelo que vai acontecer. Tem um tipo de gente que está disposto a sair daqui hoje e dizer: eu não quero mais essa capa. Eu queria que a igreja levantasse a mão para o céu, porque eu não sei qual é a capa que você está carregando, mas eu queria que você levantasse a tua mão para o céu e começasse a profetizar. Eu queria que você levantasse a tua mão para o céu e começasse a dizer: Deus, eu vejo pela fé que o Senhor vai fazer. Eu vejo pela fé que o Senhor vai fazer. Eu queria que tivesse aqui 10 ou 20 irmãos que começassem a dizer: toca nos meus olhos, Senhor, toca nos meus olhos, Senhor. Eu queria que tivesse alguém aqui hoje que olhasse para Deus e dissesse: Deus, antes do milagre acontecer, antes do milagre chegar, olha aqui para mim, eu já vou celebrar. Antes do milagre chegar,
Eu já vou ter consciência do que o Senhor vai fazer. Pega a tua capa profética. Pega a tua capa. Fala: hoje eu estou saindo aqui sem ela. Fala: hoje eu vou sair daqui sem ela. Profetiza: hoje eu vou sair daqui sem ela. Mesmo que é aquela capa? A capa é a marca. A capa é a marca que o diabo quer trazer. O que é a capa? A capa é a marca que o diabo quer colocar na tua vida. A capa é a marca que o diabo quer usar para te oprimir. A marca é a capa que o diabo quer dizer para você: é essa marca que você vai ter. Mas houve um dia que Jesus passando por ali, ele gritando: Jesus, grita. Jesus. Aí alguém chega para ele e fala: olha, o mestre manda te chamar. Pode vir, o mestre manda te chamar. Aleluia! O mestre manda te chamar. O mestre manda te chamar. É tão engraçado. Olha aqui. Jesus não fala assim, ó. Jesus não fala assim: vem, eu te curei. Vai para o próximo versículo. Vai para o próximo versículo. Jesus fala assim, ó: que queres que eu te faça? Ele fala: mestre, eu quero ver. Ó, Jesus falando para ele: então é o seguinte, pode passar. A tua fé te curou. Foi o que você já tinha enxergado. Por isso que o diabo quer tanto tirar a tua visão. É porque na verdade o diabo não quer que você enxergue. O diabo não quer que você enxergue quem você vai ser em Deus. Aliás, tudo que o diabo quer é que você enxergue defeito em tudo. Está perfeito para ele. Está perfeito para ele. Eu falei para Deus: Deus, eu vou pregar isso no último domingo da coragem. Sei lá, acho que eu tinha que pregar uma palavra de coragem, mas não adianta, irmão. A Bíblia é a Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio. Eu só consigo pensar nisso desde que eu cheguei da Turquia. Eu só consigo pensar em como eu estou olhando para as coisas, como eu estou enxergando as coisas. É só isso que eu consigo pensar. E quando eu estava terminando essa palavra, eu falei isso para Deus. Eu falei: Deus, mas é o último domingo do mês da coragem. E o Espírito Santo falou assim comigo: pois é. Lembra dos 12 espias? Quer mais coragem do que conquistar uma terra prometida? Mas você lembra o que aconteceu? 10 voltaram como? Enxergando problema, enxergando que não dava, enxergando tudo errado, olhando para a vida deles e dizendo assim: nós somos como gafanhotos perto deles. Mas 2 voltaram como? Essa terra é nossa. Aleluia. Eu vi o que tem lá. Eu vi uma uva de um tamanho que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi, é uma terra que mana leite e mel. Eu vi. Olha aqui para mim, irmão. Mas olha bem dentro dos meus olhos mesmo. Porque eu vou dizer uma coisa. Hoje tem gente aqui que precisa pedir para Deus: muda minha lente, Senhor. Porque a coisa só acontece quando você começa a enxergar diferente. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí no teu lugar e falasse com Jesus. Ele está aqui.